Fala turma, tudo bem com vocês? Estou trazendo aí mais uma questão para a gente resolver. A proposta sempre é trazer uma questão e dentro da resolução vamos fazendo a nossa revisão, a revisão dos conteúdos que é cobrado nos vestibulares. Daí eu trouxe outra questão da nossa SpaceX, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Em seu concurso, no seu vestibular, ela trouxe uma questão que é assunto do nosso terceiro ano, a parte de Física Elétrica, a Eletrodinâmica. Temos aqui uma associação, onde temos os nossos resistores, e aqui, teoricamente, eu teria duas baterias. Porém, já sabemos que uma vai ser um gerador e outro vai ser um receptor. Bruno, e como é que eu vou saber que não é dois geradores? Por conta da voltagem, que um é menor e o outro é maior? Não, porque você vai perceber que eu tenho um tracinho maior, que é o nosso positivo, e um tracinho menor, que é o nosso negativo. Aqui a mesma coisa, eu tenho um tracinho maior, que é o nosso positivo, um tracinho menor, que é o nosso negativo. Daí eu percebo que o negativo está ligando com o meu negativo. Olha aqui, ó. Enquanto o positivo também liga com o positivo. Daí o que eu tenho? Eu tenho um gerador e eu tenho um receptor, como se fosse um celular ligado na tomada. Lembramos que o nosso celular, a bateria do celular, quando está ligando o nosso celular, ele é um gerador. Mas quando eu coloco o carregador e coloco o celular junto com o carregador na tomada, a bateria do celular deixa de ser um gerador para ele e passa a ser um receptor. Daqui eu tenho um gerador e eu tenho um receptor. O que é que ele quer no meu problema? O desenho abaixo representa um circuito elétrico composto por resistores ôhmicos, porque ele informou para mim resistores ôhmicos. Os resistores ôhmicos, a sua resistência elétrica, que é a dificuldade, digamos assim, a passagem da corrente elétrica, não vai mudar com o aumento ou a diminuição da temperatura. Os resistores, eles podem ter uma resistência variada de acordo com a temperatura. Porém, vamos adotar que o resistor ôhmico, a sua temperatura não vai influenciar na sua resistência. Um gerador ideal e um receptor ideal. Esse é o meu gerador, esse é o meu receptor. A potência elétrica dissipada no resistor de 4 ohms do circuito vale quanto? Então eu quero saber a potência nesse resistor aqui. Aí eu vou fazer o quê, Bruno? Vou utilizar P é igual a U vezes I, aquela fórmula que é mais tradicional? Não, porque eu teria que calcular duas coisas que eu não tenho meu problema. Eu teria que calcular a corrente elétrica, que não foi mencionada, e teria que calcular a voltagem que ele está consumindo. Então, para descobrir a potência elétrica utilizando essa fórmula aqui, ó, P é igual a U vezes I. Para descobrir a potência utilizando esta equação aqui, ficaria um pouco mais chato de resolver. Primeiro, porque eu vou ter que achar qual é a corrente elétrica que está passando nele. Segundo, qual é a voltagem que ele está consumindo. Para depois achar a potência. Veja que a gente teria três coisas para poder achar. Porém, se eu utilizar esta equação aqui, P é igual a R vezes I ao quadrado, eu só vou precisar descobrir de cara qual é a corrente que está passando nele. Lembrar que, como é uma associação em série, é uma corrente só para todo mundo. Então, se eu descobrir qual é a corrente que o meu circuito tem, eu acho a potência mais fácil, porque a resistência eu já tenho. Daí, vamos imaginar o seguinte: se a corrente está fazendo esse percurso aqui, todos os nossos resistores serão positivos. Mas esse camarada aqui, ele é negativo, porque ele vai ficar sendo o nosso receptor. O nosso gerador é esse. Como U é igual a R vezes I, e a intenção é descobrir qual é a corrente que está no meu circuito, eu vou pegar o R, que está multiplicando, e vou passar dividindo. Vai ficar U dividido por R é igual a I. Quem é U? O U é o U do meu circuito. Esse aqui, Bruno, não somente ele. Vamos lembrar que eu tenho um gerador e tenho um receptor. Então, a voltagem que vai estar no meu circuito é 8 menos 6. 8 menos 6.
E a resistência é uma resistência em série. Então, eu tenho 3 mais 4. Eu vou somar as minhas resistências, igual a corrente do meu circuito. Daí, 8 menos 6, 2. 2 dividido por quem? Por 10. Vou colocar aqui, é igual a minha corrente. Então, a corrente está valendo 0,2 amperes. Esta é a corrente que está no nosso circuito. Como eu já sei qual é a corrente do circuito, eu já sei a corrente que está passando aqui, eu posso descobrir agora qual é a potência que ele está consumindo. Basta fazer esta equação aqui, ó. A potência é igual a resistência vezes a sua corrente ao quadrado. A potência que eu quero descobrir vai ser igual a resistência. Qual é a resistência? Está aqui, ó, valendo 4. E qual é a corrente que passa nele? É a corrente geral do circuito, valendo 0,2 ao quadrado. Não posso multiplicar, porque primeiro eu tenho que resolver a potência. Então, P é igual a 4 vezes 0,2 ao quadrado. Eu tenho 2 ao quadrado, vai me dar 4. Aí eu conto quantas casas decimais tenho. 1. 1 vezes 2 dá 2. Então, 1, 2. Então, vou colocar um 0 aqui e outro 0. Vai ficar isso aqui, ó. 4 vezes 0,04. Então, P vai ser igual a 4 vezes 4, 16. Com um 0 que está na frente, 0,16 watts. Achei a minha potência. Bem, pessoal, já que eu achei a potência, rapidamente, só para relembrar isso aqui, tá certo? Na hora de você fazer 0, alguma coisa elevado, lembra de fazer isso aqui, ó. 0,04 elevado ao quadrado. Exemplo. 4 ao quadrado, 16. Aí você conta as casas decimais. 1, 2 casas. 2 vezes 2, 4. Você vai contar 4 casas. 1, 2, 3, 4. Já contei as 4 casas, 0. Então é esse o processo, tá certo? É só um exemplozinho para a gente relembrar. A resposta, a potência é igual a 0,16 watts, consumida na resistência de 4 ohm. Resposta, letra A. Eu espero que vocês tenham entendido o problema. Qualquer dúvida, pergunta nos comentários que vamos discutir a nossa questão, tá certo? Um abraço e até mais!